E outro ponto, sobre Lula ser reeleito para beneficiar o pobre, como que dar lucro recorde para o Itaú é beneficiar o pobre? Como é que é sustentar o oligopólio bancário impedindo a entrada de novos concorrentes por meio de regulações do Banco Central é beneficiar o pobre? Como passar 40 bilhões de reais do BNDES para grandes empresários como o Ike Batista é beneficiar o pobre? Vai ser uma pergunta bastante simples e objetiva agora sobre um assunto mais técnico. Já que a gente destrinchou tanto a questão do IOF e a questão da tributação daqueles que ganham até R$5.000 por mês, eu quero que o Kim ele possa apresentar aqui qual que é a solução do partido, até porque agora eles são um partido político que precisam ter projetos para o país. Eu quero entender qual que é a solução que vocês apresentam para que a gente possa realizar uma reforma tributária de fato no Brasil e possa que os mais pobres possam pagar menos impostos e os mais ricos possam pagar mais impostos. Eu quero entender qual que é a solução tributária para vocês, para o Brasil. Vamos lá. Primeiro sobre a gente destrinchou a questão do IOF. Eu destrinchei a questão do IOF, né? Você claramente não tinha a menor noção do que você estava falando sobre o IOF, mas vamos lá. Proposta do Movimento Brasil Livre, proposta do Partido Missão. Primeiro, começar justamente com a reforma administrativa. Nós temos hoje o maior imposto dentre todos os países emergentes. Nos últimos 40 anos, nós ficamos para trás de praticamente todos os outros países que estavam em pé de igualdade com a gente, ou aliás, muito pior do que a gente e que conseguiram se sobressair. Então, o primeiro ponto é acabar com os privilégios de quem ocupa o topo, a elite do funcionalismo público. Então, hoje você tem juízes, procuradores, promotores que recebem lá os seus 100, 200 mil reais. Você tem deputado que contrata maquiador como assessor. Você tem uma série de desvios de função e abusos em uso de cargos comissionados e abusos nas contratações, principalmente no funcionalismo público federal, que precisam ser corrigidas. Hoje, aliás, um servidor público federal com uma função semelhante na iniciativa privada recebe praticamente o dobro daquele que está trabalhando na iniciativa privada. Em relação ao servidor público municipal, o servidor público municipal recebe 5% a menos do que recebe o seu par na iniciativa privada. Então, nós temos uma série de privilégios concentrados em Brasília. Não à toa, a maior renda per capita do Brasil é Brasília, é o Distrito Federal, e lá não tem grande indústria, lá não tem grande agronegócio, é basicamente o salário, o dinheiro do pagador de impostos, né? E quando se fala no enfrentamento desses privilégios, aí a esquerda se acovarda, né? Porque até agora pouquíssimos parlamentares de esquerda assinaram minha PEC antiprivilégio, faltam 5 assinaturas, que basicamente faz três coisas. Primeiro ponto é você acabar com férias de 60 dias para juiz, promotor, para todos aqueles que têm férias de 60 dias, passar para 30. É uma coisa muito básica, muito simples, não vejo qualquer dificuldade de se apoiar isso. Segundo ponto, impedir que recebam super salários, impedir que qualquer funcionário público receba acima do teto constitucional remuneratório. Terceiro ponto, impedir que haja concessão de férias ou de aumento de salário única e exclusivamente por tempo de serviço. Os servidores públicos que devem receber mais, ou os servidores públicos que devem ser premiados com férias, devem ser premiados com base na sua produtividade e não na quantidade de tempo que eles estão exercendo aquele cargo. É assim que se funciona nos países mais desenvolvidos do mundo. Então, falando sobre só essa proposta individualmente, a gente está falando de 15 bilhões de reais por ano. Se a gente aprofunda isso numa reforma administrativa que se estenda para além, né, dos juízes, dos promotores, dos deputados e dos senadores, dos agentes políticos, a gente está falando de 50 bilhões de reais. Se a gente vai falar sobre os privilégios tributários para grandes empresários, e vamos lembrar, quem mais concedeu privilégio tributário para a elite no Brasil foi o PT. Quando Lula assume o primeiro mandato, os privilégios tributários estavam em 1,76% do PIB. Quando Dilma entrega o país, os privilégios tributários estavam em mais de 6% do PIB. Então, eles triplicaram os privilégios para grandes empresários. Se a gente fizer um corte linear desses privilégios para o topo da elite privada, a gente está falando aí facilmente em 150, 200 bilhões de reais também ao ano, que deixa de sair do bolso do mais pobre, do pagador de impostos, para ir direto para o bolso de grandes empresários amigos do governo. Mesma coisa o financiamento do BNDES para grandes empresários. Só para as grandes empresas são 40 bilhões de reais ao ano, mais uma vez turbinado por governos petistas para tirar dinheiro do mais pobre para jogar no bolso do Ike Batista. Nós ainda podemos falar sobre a própria economia que se daria com a simplificação tributária, né? Que nós, infelizmente, a gente aprovou um modelo de IVA muito pior do que se tem hoje na Nova Zelândia, muito pior do que se tem hoje na Europa, né? Muito mais complexo e muito mais custoso para o próprio fisco. Se nós fizéssemos uma reforma nisso, também o contencioso tributário
poderia cair em 1,2% dos ponto percentual do PIB. Só com isso a gente está falando de uma economia anual dos seus 300 bilhões de reais ao ano e eu abateria todos esses impostos da folha de pagamento e do consumo que atingem especialmente os mais pobres. Ou seja, dá para fazer com que os mais pobres brasileiros paguem menos impostos fazendo cortes na máquina pública, que é o que praticamente todos os nossos pares, países em desenvolvimento, fizeram e praticamente todos eles estão numa situação melhor do que a nossa agora. Perfeito, Kim. Veja, eu quis fazer essa pergunta sobre esse tema, agora saindo um pouco dos ataques pessoais, das questões ideológicas, porque é o seguinte, eu acho que é importante, a partir dessas perguntas, a gente deixar claro quem, de fato, está ao lado dos interesses dos mais pobres e quem está contra os interesses dos mais pobres. O deputado Kim Kataguiri, infelizmente, eu lamento muito, ele trabalhou incessantemente pela eleição do projeto que elegeu Jair Bolsonaro presidente da República e que tinha Paulo Guedes como ministro. Lembrando que essas mesmas pessoas foram responsáveis por deixar a porcentagem do PIB em juros e rolagem da dívida a mais de 80%. Essas mesmas pessoas foram responsáveis por fazer com que a população pobre no Brasil tenha perdido o seu poder de compra. Essas mesmas pessoas hoje querem privatizar, privatizaram o sistema de saneamento básico em São Paulo, privatizaram a Sabesp, quando estavam no Ministério da Infraestrutura, com o senhor Tarcísio de Freitas, e foi o responsável pelo marco do saneamento. Como que o responsável pelo marco do saneamento, enquanto ministro da Infraestrutura do Brasil, e Paulo Guedes, enquanto ministro da Fazenda, ele vira governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e privatiza aquela empresa que ele facilitou com que chegasse naquele estado. Ou agora, Paulo Guedes, que quer ter participação na Sabesp, ter participação enquanto acionista na Sabesp. Então, quando a gente fala em tributar no Brasil, em tributação no Brasil, é importante destacar que o Brasil, não só entre os membros da OCDE, mas entre os países da América Latina, é um dos países que tem o menor regime de tributação. E mais do que isso, o menor regime de tributação sobre aqueles que ganham mais de 15 salários mínimos. Isso é um absurdo. É preciso discutir, então, como que a gente vai tributar aqueles que ganham fortunas, aqueles que ganham mais de 50 mil reais por mês, aqueles que ganham 50 mil reais por mês, como o deputado Kim Kataguiri, né? Agora, é muito fácil você vir com esse discurso enquanto um parlamentar que ganha 50 mil reais por mês, que trabalha entre aspas, aquela coisa toda, enquanto o povo sabe quem está do lado dele. Tanto é que o projeto deles foi fracassado por executivo. Tanto é que Luiz Inácio foi eleito e será reeleito novamente em 2026. Porque o povo pobre é ignorante? Não, porque essa é a lógica deles. O Lula ganha porque o povo pobre é ignorante. E os bolsonaristas é porque frauda a urna, né? Cada um com o seu discurso. Então, o Lula ganha porque o povo sabe quem colocou ele nas universidades. O povo sabe quem tirou ele do mapa da fome. O povo sabe quem faz por ele. Então, tributação se resolve da seguinte forma. Acaba com 50 bi, vamos acabar com 50 bi em emenda parlamentar? Vamos cobrar os 50 bi que a gente perdoou das grandes empresas com a desonação da folha de pagamento? Vamos cobrar tributação sobre grandes fortunas? Vamos cobrar 50% em herança e não 8%? Vamos tratar vamos cobrar juros e dívidas dos grandes bancos? Vamos tratar dessa forma. E daqueles que devem à União, daqueles que devem ao Estado brasileiro. É dessa forma que a gente vai resolver essa situação. E não cobrando daquele que já não tem nada. Vamos lá, primeiro eu acho que você se embananou aí no cobrar juro e dívida de grande banco. Que juro e dívida de grande banco? É o contrário, né? Quem concede juro e dívida para grande banco é o governo federal toda vez que ele se endivida. E, aliás, tanto criticaram, né, a gestão do Roberto Campos Neto no Banco Central. E agora nós temos uma taxa de juros ainda maior, com o terceiro aumento consecutivo na ata do Copom, com o Galípolo, que foi nomeado pelo Lula. E vamos lá, sobre o endividamento no governo Bolsonaro, sabe a coisa que mais contribuiu para o endividamento do governo Bolsonaro? A PEC Kamikaze, que contou com o voto do PT e contou com o voto do PSOL, e com o meu voto contrário. Né? Outro ponto, sobre a América Latina ter menor carga tributária, me desculpa, o Brasil tem a maior carga tributária da América Latina e entre todos os países em desenvolvimento do mundo. Isso é verdade. Isso é verdade.
Não sei que fonte que você tirou de dizer que o Brasil tem a menor carga tributária da América Latina. Acho que você está precisando rever a sua fonte, assim, porque isso não sobrevive a nenhum indexador da internet inteira sobrevive esse dado. E outro ponto, sobre Lula ser reeleito para beneficiar o pobre, como que dar lucro recorde para o Itaú é beneficiar o pobre? Como é que é sustentar o oligopólio bancário impedindo a entrada de novos concorrentes por meio de regulações do Banco Central é beneficiar o pobre? Como passar 40 bilhões de reais do BNDES para grandes empresários como o Ike Batista é beneficiar o pobre? Como passar 200 bilhões de reais, né, de privilégios tributários? Você falou dos 50 bi, que mais uma vez foram criados pela Dilma, todos os outros também foram criados pelo PT. Eles combateram esse agora, que eles próprios criaram. E todos os outros? Quando é que eles vão acabar? Né, para as elites, né, para a elite privada do Brasil. Né? Outro ponto, quando é que vão fazer um enfrentamento em relação a 1% mais rico de juízes, de promotores, de deputados e de senadores? Né? E quando é que a bancada do PSOL vai fazer como eu e abrir mão do aumento de salário para fazer doações para instituições como o GRAAC, como a ACD, para dar o exemplo de que eles não estão se locupletando do próprio cargo público em defesa dos interesses próprios, enquanto arrotam por aí que estão defendendo os mais pobres? Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.